Vamos falar de Vasco. Tem sobre o Gigante da Colina, já conhece seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Olha, que é um adversário que tem o Vasco tem uma boa lembrança, inclusive o Alex Teixeira. Vamos falar também com o presidente da torcida jovem, dar um recado para o goleiro e para o treinador, mas o dono da caneta máxima nada. Vamos falar também com o Marcelo Santana, lá na CBF, que ele acompanhou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Disse que o foco está na janela do meio do ano. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sábado às 9 da noite a bola rola. E como rola em São Januário, o Vasco Esporte, mandamos nosso credenciamento para a CBF, mas a gente não sabe se vai ser aprovado ou não. Vasco Esporte é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, esperando fundo, mas bem fundo mesmo, porque ontem o Vasco venceu, mas não convenceu. Teve até um bom primeiro tempo, que o goleiro do Academia fez boas defesas, mas só a bola só entrou uma vez no segundo tempo. Jogou mal e não tomou sustos, porque o time do venezuelano é ruim, mas não pressionou muito pouco. Bom, a forma que o Vasco se comporta com o Fábio Carelli é uma lentidão na transição. Ontem no primeiro tempo teve um lambejo de acelerar o jogo, que foi quando o Vasco criou, pressionou e marcou seu gol, mas depois voltou a ficar lento e com isso os adversários conseguiram marcar. Eu falei para vocês quando o treinador foi contratado, que ele vinha com prazo de validade. Eu achava, inclusive, que ele dura até a quinta rodada, mas ganhou uma sobrevivida. Espero, inclusive, estar enganado. Se não vencer os postes, fica complicado para ele. Mas, olha, eu acho que ele, como um líder, por assim dizer, deveria ele pegar essas vagas para si, né? Dizer, deixa o grupo, alguém sem noção me ligando, deixa o grupo, mida o grupo e que a maioria dos bons treinadores fazem isso, joga as críticas para ele, blinda os seus jogadores, mas o inverso, ele saiu correndo no intervalo quando ele foi vaiado. Eu já vi no rival da Gávea, o Abel sendo demitido após vitória. Já vi em outras situações, treinadores, mesmo com vitória, sendo demitido. Então eu acho que ele não deveria nem criticar a torcida, nem fugir das críticas. Muito pelo contrário, ele devia falar, não, continue me criticando, não deixe os jogadores blindados. Bom, e antes de começar a notícia de hoje, uma solidariedade aos colegas da SPN que foram afastados da emissora por falar a verdade, por repercutir a notícia grave feita pela revista Piauí
sobre a CBF, inclusive o que os presidentes das federações ganham na gestão de Ginaldo Rodrigues. Inclusive teve jornalista, teve artista, teve executivos, teve políticos ganhando aí viagem para o Catar na última Copa com o cartão corporativo. E vai ser representar a CBF sem ir a trabalho. Inclusive teve um presidente da federação aí que a CBF pagou, inclusive em hotel de luxo de São Paulo, para que o cara e a esposa dele pudesse ser operada e pudesse recuperar do pós-operatório de São Paulo no hotel de luxo. Que o básico, o futebol brasileiro, por exemplo, da arbitragem para aprimorar os árbitros que estão, não vou falar aqui o termo que deveria ser, mas estão bem ruins, e o chefe da arbitragem teve que acompanhar, fazer exames com os árbitros online, porque a CBF não tinha dinheiro para trazer todo mundo. Com uma arrecadação de 1 bilhão. Vocês verem as prioridades do Ginaldo Rodrigues, e a revista Piauí ficou com muito disso, e os colegas repercutiram e foram afastados. Então, minha solidariedade, porque é a liberdade de imprensa. Bom, com a palavra da Disney, que simplesmente censuraram os jornalistas. Lamentável. Bom, vamos falar de Vasco. Saiu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e o Vasco vai enfrentar o Operário no Paraná, lá em Ponta Grossa. O primeiro jogo será lá em Ponta Grossa e o segundo em São Januário. E tem 3 ex-vascaínos, lateral esquerdo Júnior, o zagueiro Miranda, cria do Vasco, e o atacante Daniel Amorim, né? Todos esses têm possibilidade de fazer leilões. É um atual campeão regional, né? Campeão paranaense. Todo cuidado a pouco. Mas o Vasco tem uma boa lembrança na Série B. Não é boa lembrança em Série B, nunca vai ser boa lembrança. Mas estou falando do confronto que o Vasco venceu de virada por 3-2, que desde quando retornou ao Vasco foi o único jogo que o Alex Teixeira decidiu. E vamos esperar que o Vasco consiga passar para as oitavas de final sem sustos, mas será o Operário um adversário. A gente está na procura de um jornalista aqui, para vocês terem uma noção melhor do que esperar desse adversário, e quando a gente conseguir, a gente vai colocar aqui no Vasco Velocidade. Bom, e no sorteio da CBF, o Marcelo Santana, que acompanhou o sorteio, o Pedrinho manda sumido. Tomou um chá de sumiço o Pedrinho, e foi o Marcelo Santana que acompanhou ele lá. Ele foi questionado dos colegas que estiveram lá na CBF e falou que o foco do Vasco agora é a janela do meio do ano. As imagens são da BTB Esportes. Veja. Eu queria perguntar a respeito de elenco, se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas ou se é só para o meio do ano, e também em relação a saídas, jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegada e saída de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano.
e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. O que vocês acharam? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e o presidente da torcida jovem do Vasco, que retornou à arquibancada agora, por causa da chave deles, não podiam era colocar faixa, essas coisas todas. Agora pode, depois de 12 anos, Fabinho mandou recado ao goleiro Léo Jardim, que ainda não respondeu a proposta de renovação do Vasco, enviou o técnico Fábio Carilli. Veja. E o Pedrinho, que é o dono máximo da caneta, nada passa sem a assinatura dele. Foi ele o maior responsável, porque sem nada acontece, contrataram o Johnny, Lorde Augusto. Lorde Augusto, veja aí uma imagem dele aí. Bom, para mim não me surpreendeu. Quando eu vi o levantamento do André Garoni no canal dele, me doeu os olhos. Falei que não era jogador pro Vasco, mas teve aí um assessor de 0800 que achou que deveria dar um voto de confiança, um estudante aí mostrando a mão que parecia que estava à procura de um namorado. Mas não me surpreendeu essa aberração. Bom, agora é o pepino que o Vasco vai ter que segurar. Mas estava esquecendo, tem aí entendido de futebol que estão contando os dias para a saída do Paé. Está em má fase, mas é craque. E acha que com 1,5 milhão que o Paé ganha, vai conseguir 2 do mesmo nível, porque eu tenho cada um. Estou sabendo muito de mercado da bola. É impressionante. Bom, mas o que vocês acham? Comentem, opinem aqui, a galera tem moral. Aqui todos têm vez. Até o nosso Desperta Vascaíno, o Papo Editorial das sextas-feiras, amanhã, quinta, desculpa. O Papo Editorial e o monolítico resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.